Então, meu nome é Osias, eu moro aqui no município de Medeiros Neto, Bahia. Há muito tempo eu penso em abrir um canal no YouTube, né? Mas eu nunca parei para fazer isso. E também eu sempre fui atrasado um pouco pelo sentimento de vergonha, né? Eu sigo pessoas no YouTube como Moisés Ezagui, tem também o Wagner Borges, que eu já vi alguns vídeos nele. Tem uma menina chamada Viveca, que ela é tão inteligente que se ela tivesse aqui do meu lado eu ia ficar só concordando com ela ou discordando. E o Moisés também, ele é muito inteligente, eu admiro ele assim profundamente. Então, eu sempre fiquei um pouco com vergonha de falar, uma vez que o YouTube ele já tem muito conteúdo, né? De pessoas aí, algumas pessoas têm doutorado, algumas pessoas passaram anos estudando sobre o assunto. Mas vamos lá. Eu estudei muito sobre o Hélio Couto. O Hélio Couto, ele, para quem já viu os vídeos dele, né, ele já estudou sobre vários assuntos diferentes, um pouco sobre psicologia, um pouco sobre ciência e muito sobre metafísica, né? Sobre a natureza da realidade, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Aí ele vai citar vários autores nos cursos dele, né? Na época que eu fiz o curso dele era grátis. Aí ele cita Allan Kardec, ele cita Jung, ele cita muitos outros, uma lista extensa. Ele cita o George Orwell, né? Aquele 1984 que inspirou o Big Brother Brasil. Então, todos esses livros, e você vai pegando assim, eles são como peças de um quebra-cabeça, sabe? Todas essas informações isoladamente. Quando eu conheci o Hélio Couto, acho que foi em 2018, a primeira vez eu não concordei com muitas coisas que ele falava. Eu só fui entender algumas coisas depois que eu li o livro. Depois que eu li o livro 1984, eu falei, agora o que ele falou faz sentido. Então, eu também queria falar que, por exemplo, muitas vezes a gente fala de um autor, a gente não precisa concordar com tudo que o autor está falando. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, é O Poder do Agora. Você vai ler O Poder do Agora, você não precisa concordar em tudo com o autor, entendeu? Você pode pegar uma página ali e falar assim, ó, essa página aqui desconsidera. E você vai ter, sei lá, 120 páginas maravilhosas. E você pode simplesmente desconsiderar. Porque muita gente fala assim de, por exemplo, eu vou falar de um personagem do passado, Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão era homofóbico. Mas tipo assim, você não precisa ser exatamente igual a ele, entendeu? Você vai fazer uma obra, você vai construir uma casa, você se inspira em alguém, mas você não precisa ser exatamente igual àquela pessoa, você não precisa copiar ele em tudo. A China, por exemplo, é um país que tem muitos pontos positivos e pontos negativos. Então você não precisa copiar a China em tudo, você copia o que é interessante ser reproduzido e desconsidera o que você não acha que não faz sentido. Então, o Hélio Couto, eu gosto do trabalho dele, até mesmo porque ele colocou no YouTube, sabe? Você tem pessoas muito inteligentes por aí, talvez você tenha muitos monges aí na China, ou na Índia, né? Muitos monges na Índia, que eles também são inteligentes, mas eles não colocaram o trabalho deles no YouTube. Então, o fato do Hélio Couto ter dado toda essa luz assim de graça, muitas vezes, coloca ele assim em foco. Aí eu também conheci um autor na internet chamado John Palocci, Filosofia.
Aí ele traz, no início eu não gostei muito do material dele, porque do John Palocci, mas aí eu fui vendo sentido nas coisas que ele falava, que eram muito parecidas com as do Hélio Couto. Aí no futuro, possivelmente eu vou fazer um contraste entre autores, né? Colocar o Hélio Couto lado a lado com John Palocci, o que eles concordam, o que eles discordam. E é mais ou menos isso. Eu não sei se faz sentido estender esse vídeo muito, né? Até mesmo porque as gerações de hoje, você vê os vídeos do Hélio Couto, alguns chegam a ser 2 horas ou 3 horas. As gerações de hoje estão muito acostumadas a ver vídeos de 10 minutos, né? A ter poucos, né, segundos e depois passar para o próximo vídeo. Inclusive eu estava lendo o livro Meditações do Marco Aurélio. Então me vem à cabeça, né, como ele era um cara muito inteligente, muito lúcido. E ele era um cara que não tinha acesso à internet, né? Era um imperador romano, que viveu ali mais ou menos no século I. Então, eu penso assim, poxa, como que um cara que nunca teve acesso à internet é tão inteligente? Mas talvez seja justamente por isso, porque enquanto, tipo assim, às vezes eu passo 2 horas no Instagram, às vezes depois de, eu falo assim, eu cansei do Instagram, vou pro Facebook, passo mais 2 horas no Facebook. Então, tipo assim, enquanto a nossa geração tá perdendo tempo, a geração dele estava focada. A geração dele não tinha internet. A internet é uma ferramenta poderosíssima, né? Eu posso ver uma videoaula de um doutor lá da USP. Eu posso ler um tutorial de como construir uma coisa escrito por alguém lá da Rússia. Eu posso fazer um debate com um professor do Japão. A internet é uma ferramenta poderosíssima, mas ela também pode nos atrapalhar muito. Então, enquanto a nossa geração está perdendo tempo com a internet, a geração deles estava focada, né? Então, esses homens do passado, apesar de não ter recursos, os recursos que eles usavam, que eles tinham, eram bem utilizados. E também, isso abre a gente para pensar muito, né? O pouco que ele não tinha internet, na época dele não tinha nascido Galileu Galilei, né? Não tinha método científico, não tinha Isaac Newton, não tinha máquina a vapor, não tinha um avião. Então, com o pouco recurso que ele tinha, ele conseguiu fazer várias coisas, ele conseguiu ter várias ideias boas. Não tinha nem o cristianismo difundido, mas se você vê as ideias dele, são bem parecidas com as ideias do cristianismo, né? Então, é sobre isso também, sobre nossos tempos, nossos recursos, as nossas escolhas. A palavra escolha é uma palavra muito importante, né? Você tem ali o filme Matrix, onde ele é dado para escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha, né? Então, hoje em dia na internet a pílula vermelha é associada a jovens com dificuldades emocionais, mas mais antes na internet, a pílula vermelha era associada um pouco sobre isso, né? Abrir o olho sobre a caverna de Platão ali, onde a pessoa ela busca pela verdade. Então, o Hélio Couto tem um momento nos vídeos dele que ele fala assim, o quanto de verdade você aguenta. Porque conforme você vai abrindo o olho, conforme você vai enxergando o mundo como ele realmente é, as pessoas como elas realmente são, a verdade vai começando a doer. Você vai começar a ter conflitos com sua família. Às vezes você tem um bom relacionamento com sua família, mas se você começar a observar certas coisas, por exemplo, sua mãe faz um comentário homofóbico, isso há 10 anos atrás não te incomodaria, né? Sua mãe faz uma piada homofóbica, há 10 anos atrás você ia rir, mas hoje você já não ri. Aí você perdoa ela uma vez, aí você perdoa ela 10 vezes, aí você perdoa ela 1000 vezes. E depois de 1000 vezes o relacionamento vai começando a se desgastar. Você já não,
você já não opta mais por estar naquele ambiente, você busca outros ambientes. Porque eu vou estar perto da minha mãe para ela vai ficar fazendo as mesmas coisas que eu pedi para parar? E é muito chato isso também, quando você pede uma pessoa para parar com a situação e ela não para. Ainda mais quando você é introvertido, porque eu mesmo dificilmente se você estiver incomodando, eu vou me falar, a não ser que você transcender os meus limites mesmo. Aí eu vou falar, fulano, para com isso aí, não, vamos evitar isso aí. E aí mesmo depois de eu ter te falado, você ainda continua aí a relação fica bem desgastada. Você vê que quando a gente vai falar sobre esse assunto espiritual, ele é como um efeito em cascata, né? Porque o vídeo ele segue em linha reta, mas eles vão abrindo assuntos, né? Como se fosse uma árvore. Então, eu tento seguir um pequeno assunto, mas são vários detalhes assim. Eu queria que esse vídeo ficasse bem curto para atender um público mais jovem, né? Um vídeo de 2 minutos, 1 minuto, mas é tanta coisa para falar. Eu também não sei se eu vou fazer outro vídeo, talvez esse seja o único vídeo do canal, talvez eu consiga fazer outro amanhã e outro depois de amanhã. Então é isso. Deixa eu ver algo, talvez algo seja interessante agora. O Hélio Couto, ele fala sobre o personagem Jesus, né? Que é um personagem muito conhecido no Brasil, obviamente. Grande parte do Brasil é católico, grande parte é protestante. Nós temos aqui um grupo de testemunha de Jeová também, mormons. Então, o Hélio Couto, ele questiona muito a realidade. Nós vamos questionar a realidade no sentido, tipo assim, por exemplo, eu gosto de fazer tipo uma analogia assim. Você tem um caso de assassinato, né? Por exemplo, suponha que eu tenho um filho de mais ou menos 18 anos e tem um caso de assassinato ali. Então eu vou falar para a polícia que eu acho que foi outra pessoa do outro bairro, né? Só que por outro lado a polícia tem o DNA do meu filho na cena do crime, né? As digitais dele na arma do crime. Tem um vídeo mostrando que foi ele no crime. Tem testemunhas, né? Testemunha ocular, pessoa que estava lá e viu ele matando. Então, tipo assim, você tem uma palavra-chave aqui, é evidência. Você tem um fato, você tem duas hipóteses. A hipótese que meu filho matou a pessoa e a hipótese que, sei lá, eu acho que foi fulano. Mas, de um lado, a balança pesa porque você tem ali a impressão digital, você tem DNA, você tem vídeo, você tem testemunha contra meu filho. Então, a palavra-chave é evidência. Quando a gente vai falar de político, de religião, é muito bom parar e pensar, mas qual a evidência que você tem? Do outro lado, você tem um ego, porque a polícia pode me trazer 1000 testemunhas. Eu sempre vou falar, não, meu filho jamais faria isso, meu filho é inocente. A polícia vai chegar lá e vai falar assim, não, mas olha o vídeo aqui em HD dele matando. Mas eu vou falar, não, meu filho é inocente, meu filho é inocente, meu filho é inocente. Quando você argumenta com pessoas assim sobre política e religião, as pessoas elas tentam te convencer sempre repetindo a mesma coisa. Já aconteceu várias vezes comigo, da pessoa ela tentar me convencer de algo, sempre repetindo a mesma coisa e às vezes com palavras diferentes, né? Mas você acha que se a pessoa ficar repetindo para mim 2 mais 2 igual a 5, 2 mais 2 igual a 5 1000 vezes, será que ela vai conseguir me convencer que 2 mais 2 é 5? Então, eu também queria tentar focar no assunto da evidência. Você tem de um lado a evidência e de outro lado você tem o ego.
quem vai vencer? É como um puxando, né? A evidência puxa para cá e o ego puxa para lá. Só que dentro de mim tem que existir um desejo de saber a verdade. Você deseja a verdade? O quanto você deseja a verdade? O que você está disposto a pagar pela verdade? É tudo uma questão de você estar disposto a pagar o preço. No filme Matrix, né, tem a frase que eu amo, eu sou obcecado por essa frase. Ele fala assim: existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Você caminho e percorrer o caminho. Você lê a Bíblia. Quando eu tinha 18 anos mais ou menos, eu li a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. Quando você lê a Bíblia, você conhece o caminho, tá ali o caminho. Faz isso, não faça aquilo, não matarás, não roubarás, amar ao próximo como a ti mesmo. É um caminho, você conhece o caminho, mas existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E esse caminho, para percorrer um caminho, você tem que ter lucidez, né? Você tem que ter conhecimento. Eu tenho um mapa na mão, um mapa que me leva até São Paulo. Eu quero ir para São Paulo. Eu tenho que ter um certo nível de lucidez. Não dá para mim, eu tenho certeza que é por ali, eu tenho certeza que é por aqui. Mas o ego, ele sempre está me puxando numa direção de, às vezes, de vaidade, né? Às vezes eu nunca vou admitir, por exemplo, que foi meu filho que matou fulano. Então, existem muitas evidências que as pessoas descartam. O Hélio Couto fala ali sobre o Deus Rambo, sobre o que você acredita muitas vezes não é o mundo real, sabe? Muitas vezes você acredita muito em uma coisa e aquilo, será que aquilo realmente é o mundo real? Aí entra também a caverna de Platão, né? São sombras na parede. A pessoa que dedicou a vida toda, vamos imaginar uma religião ali onde o Rambo é Deus. A pessoa dedicou a vida toda àquela religião, ela doou parte do tempo dela àquela religião, ela doou dinheiro àquela religião, ela brigou com pessoas por aquela religião, né? Ela largou relacionamentos por aquela religião, ela se afastou da família por aquela religião, às vezes ela chegou a agredir alguém por aquela religião. Como que eu chego para a pessoa e falo que essa religião não existe, que Rambo é só um ator de Hollywood, ele não é Deus? Você vê casos aí, por exemplo, aqui no município de Medeiros Neto mesmo, você vai entrar idosos numa situação às vezes precisando de ajuda, mas a vida dele foi dedicada, eu vejo que aquele idoso, ele dedica uma boa parte do tempo à religião, né? Será que se ele administrasse melhor o tempo dele, será que hoje ele estaria nessas condições? Como nós estamos administrando nosso tempo, né? Você vê ali, por exemplo, eu não queria falar de política, né? Eu não queria que esse vídeo virasse um vídeo de política, mas é impossível porque tá conectado muito. Você vai ali, deixa eu como dizer, a esquerda hoje no Brasil, você vai conversar com um jovem esquerdista, né, de 18 anos, de 14 anos, ele vai falar muito, mas todo mundo deveria ter uma casa. Mas para existir uma casa, a casa ela só existe se alguém trabalhar. Você não vai ter uma casa com encanamento, com energia elétrica, com internet, com água bombeando, se ninguém trabalhar.
A não ser que você more na caverna de Platão, né? Você acha um buraco aí, entra aí, você encontra uma casa na natureza que não precisou ninguém trabalhar para ela existir. Agora, a casa, assim, com os confortos que o mundo moderno oferece, né? Ela existe porque alguém trabalhou. E esse trabalho demanda tempo, demanda horas. Você tem que tirar horas do seu dia para ir lá e construir a casa. Só que se o jovem, por exemplo, se o jovem passa 1 hora no Instagram, depois ele cansa do Instagram e vai 2 horas para o Facebook, aí depois ele vai e cansa do Facebook, 2 horas no WhatsApp, aí ele cansa do WhatsApp e vai 2 horas para o Telegram, aí depois ele cansa do Telegram e vai 2 horas no TikTok, aí ele cansa do TikTok e vai 2 horas para outra rede social, aí depois ele está cansado demais. Então, se o jovem passa o dia todo assim, quem está construindo a casa? Alguém precisa construir a casa. Tem muita gente que, tipo assim, o jovem esquerdista, ele tem uma mentalidade de tipo assim, eu não preciso do capitalismo, mas você está usando as coisas do capitalismo, você está usando a internet do capitalismo. Você vê, eu já conversei, você vai ver muita menina na internet falando assim, eu não preciso de homem para nada, mas pô, foi um homem que levou água para sua casa, foi um homem que levou energia para sua casa, foi um homem que construiu sua casa, a escola que você aprendeu a ler foi um homem que construiu. Eu vou parar por aqui para não entrar, eu não quero entrar nesse assunto, né? Já entrei, mas eu nem quero entrar. Então, o que acontece? É preciso existir uma clareza, uma lucidez, a verdade. Você aguenta a verdade? Você aguenta ouvir a verdade? Você deseja a verdade? O quanto você deseja a verdade? O quanto você está disposto a pagar pela verdade? Aí você vai ver que a verdade ela vai desfazendo as ilusões ali, né? E se você ama as ilusões, vai ser doloroso. Às vezes a pessoa ela está apaixonada pelas ilusões, então se ela ama as ilusões vai ser doloroso. E é isso. Tá bom.